Bem-vindos, sou Adriano, professor de artes. Pessoal, nessa aula a gente vai ver um tema bem interessante que é o distanciamento e aproximações entre arte tradicional e arte urbana. Então a gente vai entender o que é arte tradicional e o que é arte urbana, conhecer suas formatações e principais diferenças com relação ao seu objetivo. Nós vamos ver que vai ter uma mudança de foco. Nós temos muitos anos, mas muitos anos de tradição de uma arte tradicional e nós vamos ver uma virada de século e vamos ver que agora o mundo se transformou. Década de 60, muito pouco tempo, vai ser essa transformação, então várias camadas agora vão ter acesso exatamente à produção artística e isso vai dar uma grande reviravolta de centenas de anos de arte até uma arte nova que ela vai ter uma estética diferente daquela arte tradicional. Então, só para a gente dar uma firmada e entrar com foco nessa aula, vamos fazer duas perguntinhas rápidas. A arte pode ser objetivo de ostentação pessoal? Você acha que o fato de eu ter uma arte na minha sala, isso pode me dar um status, dizer que eu sou uma pessoa muito poderosa só porque tem uma arte ali pendurada na minha parede? Ou eu posso ser uma pessoa que mande fazer um retrato e posso dizer que isso é um objeto de luxo, eu sou uma pessoa com muito poder? Outra pergunta, existe arte somente nos círculos de galerias e museus ou pode haver arte em qualquer ambiente? Você acha que se eu entrar numa galeria ou de repente no museu eu vou ter arte? Mas se eu estiver olhando na rua, será que eu posso encontrar algum tipo de arte? Ou será que uma pessoa que não está nesse meio artístico, ele pode produzir arte? Essa aula vai responder a gente. Primeiramente, nós temos o costume de estudar a arte de um ponto de vista eurocêntrico. As manifestações artísticas ao longo da história foram divididas no que chamamos de movimentos ou períodos. Nós temos aquela coisa, quando a gente pensa em arte, o que vem na nossa cabeça? Vem Mona Lisa, vem Leonardo da Vinci, vem ali Michelangelo, as grandes esculturas. Então a gente fica pensando nessa questão do belo grego e do realismo romano. Então essas duas vertentes fazem parte da nossa cabeça. Tanto é que quando você tem uma criança que ela começa a se expressar através do desenho, ela vai fazer um desenho abstratinho ali para você, ela vai falar, meu desenho está pronto, eu fiz mamãe, papai e eu estou aqui no meio. Você vê um monte de riscos ali. Daí você vai falar para a criança, mas mamãe e papai, mas cadê o olhinho? Cadê o pé? Cadê a mão? Cadê nossa casa? Quer dizer, a gente começa a limitar a criança porque a gente tem esse senso europeu, porque a gente está acostumado com aquelas pinturas lá, que elas têm aquela formatação, elas têm a figura muito aparente, elas têm os olhos, a boca, elas têm luz, sombra, reflexo, todas as leis de perspectiva, de esfumato, então tudo aquilo está contido nessa arte, então isso fica incultado na gente. E tudo que não é parecido com isso, a gente acha que existe uma falha se não tem essas características. Então por isso que nós temos esse pensamento europeu até hoje. E a gente muitas vezes acaba propagando isso, dizendo que isso é arte. E o que não é arte, o que não é isso, o que não parece com isso, para a gente, na nossa cabeça, não é arte. Então a gente vai ver isso dentro dos movimentos períodos, a gente vai ver gradativamente que a própria arte em si, ela vai evoluindo. Quando nós temos uma arte rupestre, nós temos uma arte da Idade Antiga, a arte da Idade Antiga já é uma grande evolução da rupestre. Chegamos à Idade Média, uma evolução lá vamos colocar assim, que uma evolução, talvez não de qualidade, mas uma evolução de estética. Vai ter uma estética nova. Nós temos uma arte figurativa também, só que simplificada, religiosa. Então a gente vê que vai mudando durante os períodos. E isso que vai acontecer nos dias de hoje. A gente vai ver essa grande mudança e a gente vai ver que essa mudança ela vai ter um aceite melhor ou um aceite menor. Por quê? Ela vai ficar ou mais longe do nosso referencial ou mais próximo, que a gente vai ver nas próximas telas agora. Então nós temos inúmeras manifestações artísticas no nosso planeta ao longo das épocas, como a arte colocada como referência carrega preceitos estéticos europeus. Então, aquela coisa, a gente está acostumado a ver numa galeria sempre aquela arte daquele nobre sendo retratado, aquele nobre ou aquela ação mitológica com aquelas figuras perfeitas, corpos perfeitos, luz perfeita, e isso é estética que é colocada e incultada na nossa cultura. Então, sempre quando você pensar numa pintura em galeria, você vai pensar nessa pintura aqui, ou uma coisa parecida com isso. Daqui, por exemplo, é Rafael. Rafael, ele é da Alta Renascença, então ele já tem aquela estética de pintura, aquela estética ela fica firmada como a estética da arte. Logo em seguida, nós temos também, por conta desse contexto histórico social europeu, a arte carrega um valor subjetivo, porém ela está associada a um capital. Capital no sentido de dinheiro. Então a arte é um produto destinado para o consumo e apreciação de determinadas camadas de uma sociedade. Aqui novamente mais um retrato de Rafael, nós vemos aqui que é um clérigo, ou seja, uma pessoa da igreja sendo retratado. O que acontece?
Rafael é chamado, é pago um valor muito grande para ele fazer esse retrato para a igreja. Então nós temos agora, como nós vimos anteriormente, que nós tínhamos lá da antiga visão do artesão. Então o artesão era aquele egípcio que entrava na pirâmide, fazia a história do faraó e faria o pós-vida dele e ele era contratado para aquilo. Então nós não temos o nome de um artista egípcio, nós não temos a assinatura do artista egípcio. Nós temos várias pinturas todas padronizadas porque a pessoa recebia um treinamento para fazer essa pintura. Agora, na Renascença, nós temos uma coisa chamada técnica individual, ou seja, nós temos uma técnica padrão, e essa técnica padrão, cada artista vai colocar um pouco dele da sua genialidade. Então nós temos com essa genialidade, cada artista ele é único e agora ele é considerado um mestre. Nós temos nessa época de Rafael, nós temos Michelangelo, nós temos Leonardo da Vinci e nós temos Rafael, que é o grande pintor das Madonas. Então ele fazia figura feminina como ninguém, ele tinha a perfeição técnica da figura feminina. Então eles são chamados agora por suas habilidades. E como eles são chamados por suas habilidades, existe uma coisa chamada capital, ou seja, uma troca. Eu pago para você, você vai lá no meu palácio e você faz a pintura na parede em troca desse valor. Então agora a arte ela se torna um ganho de vida muito especial em qual as pessoas começam a se projetar como os grandes astros da pintura, vamos colocar dessa forma. E a pintura agora ela é firmada por essa estética aparente, e essa estética aparente vai remeter a uma pintura do Michelangelo, uma pintura do Rafael, cada um vai ter um traço característico e cada cliente vai querer traço de tal artista e vai contratar aquele artista em especial. Então nós temos agora a arte, é considerado artigo de luxo. Esqueci de comentar com vocês também, nós vamos ter a figura de um homem chamado mecena. O que é mecena? Mecena é o investidor da arte, aquela pessoa que tem um capital, ele vai pedir uma produção e essa produção talvez seja dele mesmo ou talvez seja uma produção que ele vai ter e ele pode revender se ele quiser também. Então ele vai utilizar a arte como meio de comércio, ou seja, ele vai pagar para que o artista produza para ele. Então, voltando, a arte é considerada um artigo de luxo nas mais diversas linguagens e técnicas. Quando era representado alguém, geralmente era retrato de pessoas com posse de poder em governos e monarquias e clero. Então, sempre as pessoas, para poderem se eternizarem na história, elas pediam que um artista fizesse delas uma pintura. Então, normalmente, um grande papa ele está associado a um grande artista. Por exemplo, nós temos Júlio II, ele é associado ao grande Michelangelo. Então nós temos que Júlio ele vai colocar no currículo dele: eu fui um papa assim, eu fiz tais obras, manifestei tais coisas para as pessoas, eu fiz tanto de coisas boas para a religião, e meu artista foi Michelangelo, um grande astro da arte. Ele estava associado à minha pessoa e me representou, me eternizou. Então seria mais ou menos o discurso de uma pessoa com poder no momento que ele pede que a arte represente sua própria vida. Nós vamos ter aqui um retrato de Dom Pedro II. A invenção da fotografia, ela vai ser uma grande concorrente para essa arte, vamos colocar como clássica. Mas mesmo assim, os pintores ainda afirmam como grandes vultos da sociedade e vão ser tratados como astros e vão ser pagos por isso, inclusive. Então nós temos agora, para a gente poder firmar o nosso conteúdo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma perguntinha, pessoal? Qual a relação entre a arte tradicional e a sociedade? Existe uma relação entre aquela arte que nós colocamos como tradicional e a nossa sociedade, por que não atual? Responde com suas palavras. A gente acabou de ver isso. Eu estou aguardando vocês. Até daqui a pouquinho.
Responderam lá, pessoal? Beleza, manda para mim, eu estou aguardando vocês. Então nós temos agora, pessoal, uma grande virada do século XX. Então essa virada vai dar uma grande transformação. Lembrando vocês que o que deu uma grande transformação em toda a sociedade humana? A primeira grande transformação a gente pode colocar aqui o humanismo, que vai ser aquela época que o homem começa a ter a ciência, que vai ser o começo do Renascimento. Logo em seguida nós temos a Revolução Francesa, 1789. Muda o pensamento, surge o Iluminismo. Então vai ter uma mudança de cabeça. Logo em seguida vai ter a Primeira Guerra Mundial, 1914, que também dá uma grande transformação porque já temos uma era industrial. E logo em seguida vai ter a Segunda Guerra Mundial, que vai ser aquela coisa de uma Europa destroçada e Estados Unidos totalmente forte. Os Estados Unidos que vai se tornar a grande potência do mundo. Então nós temos aqui, o século XX teve diversos acontecimentos históricos que movimentaram o mundo e por consequência a arte. A arte. Os Estados Unidos do pós-guerra se tornou uma grande potência econômica e na segunda metade do século um polo artístico fora do contexto europeu. O que acontece? Os Estados Unidos, ele fez a venda de armamento, ele não estava na guerra, mas ele estava ganhando dinheiro. Até que um momento ele é atacado, Segunda Guerra Mundial. Ele entra dentro da guerra, começa a lutar e começa a investir no seu poderio militar. Quando acaba a guerra, nós temos uma divisão da Europa, nós temos uma aliança entre Inglaterra, França, Estados Unidos e Rússia. Então vai acontecer o quê? Vai acontecer aquilo que a gente vai conhecer como Guerra Fria. A Europa ela é dividida. Então nós temos um período do poderio da Rússia num canto e o resto é dividido entre as outras nações. E essas nações são nações capitalistas. E os Estados Unidos começam a evidenciar cada vez mais a sua presença, sua figura como uma nação muito forte. Começa a ter década de 20, que a década de 40 vai ser aquele momento de ouro do cinema, e começa a propagar esse sonho americano. Esse sonho americano vai colocar, assim, uma família perfeita, um pai perfeito, uma mãe perfeita, filhos perfeitos, os Estados Unidos perfeito, com oportunidades, emprego. Então isso vai ser retratado. E daí o que acontece? Europa destroçada, todo mundo vai para os Estados Unidos para ir para a terra das oportunidades. E com isso, lá na Inglaterra, o pessoal começa a ver, não, mas a Inglaterra tem coisa boa, tudo bem, a gente está destruído por causa da guerra, mas nós temos coisa boa. E eles começam a protestar contra esse movimento dos Estados Unidos, e vai começar uma coisa chamada art pop, que é essa representação dessa figura aqui, e a art pop vai combater o consumismo desenfreado. Esse consumismo quer dizer o quê? Que tanta propaganda dos Estados Unidos, colocando eles, seus produtos e sua forma de viver, que o mundo começa a se americanizar. Ou seja, o mundo quer ser americano. Começa a ter fast food, começa a ter toda essa questão que tem como costume nos Estados Unidos, começa a virar costume lá fora. A Inglaterra começou isso com a pop art, e essa pop art, graças aos Beatles, grupo de música, que eles tinham uma linguagem pop também, eles foram para os Estados Unidos, e os Estados Unidos pegou essa linguagem também. Nós temos, por exemplo, essa figura que é uma sopa Campbell, que foi feita por Andy Harrow, e ele se torna um artista lá dos Estados Unidos que começa a combater o consumismo do seu próprio país. Então começa a ter uma arte de protesto, uma arte que começa a trazer essa coisa de para que você precisa disso? Para você ser feliz, você precisa desse produto? E ele vai começar a pegar figuras de cinema, figuras de consumo, e ele começa a fazer essa coisa de perguntar para as pessoas, você só é feliz se você tem esse produto ou essa personalidade de sua vida? Então essa é a grande virada. Essa é a grande virada que a arte ela começa a ser um meio de poder trazer dentro desse contexto algo que vai fazer com que você tenha uma reflexão sobre sua vida. E a coisa mais importante, a arte ela estava concentrada na Europa, agora o centro da arte vai para os Estados Unidos, vai para o Novo Mundo. Então em muitos séculos a arte sai da Europa e vai para os Estados Unidos e vai ter uma grande virada nisso, uma virada nessas próprias linguagens. Então nós vemos que nesse cenário pós-guerra, Estados Unidos, um forte político e economicamente, ocorreu um fenômeno migratório para o país. A Nova York, cidade que nunca dorme, agora se apresenta o sonho de prosperidade e torna-se a cidade cosmopolita. Ou seja, nós temos uma cidade agora que vai ter inúmeras culturas indo para lá. Nós temos franceses, nós temos ingleses, nós temos, por que não, alemães, nós temos argelinos, nós temos jamaicanos, nós temos pessoas da América do Sul. Então todo esse emaranhado de coisas vai dar uma salada cultural lá dentro, e Nova York é uma cidade que não dorme, então a gente vai ter vários bairros de periferia que vão ter várias etnias. Então a gente vai ter o bairro cubano, a gente vai ter o bairro jamaicano, o bairro brasileiro, então vai ter as comunidades, elas trazendo sua cultura e apresentando sua cultura para os Estados Unidos. E a gente vai começar a ver uma mescla. Então a gente vai ter a arte urbana como consequência social, a arte feita de pessoas de fora dos círculos tradicionais de produção e consumo da arte. As pinturas são feitas em muros, metrôs, trens, tudo a céu aberto,
para a prestação gratuita. A música e a dança saem dos requintados teatros e vão para as ruas. O que vai acontecer? Toda essa influência que nós temos agora, ela vai ser transmitida de uma forma que a periferia, que ela está fora daquele círculo de luxo, a periferia que não tem acesso às galerias de arte, muitas vezes não tem acesso aos museus, eles querem se expressar também. Então essa forma de se expressar começa com a arte urbana. A arte urbana é uma arte feita para a própria cidade. Eles vão começar a colocar como temática o quê? As dificuldades que eles têm. A dificuldade do viver dele, a criminalidade, a diferença social, a exclusão na questão de nível social. Então tudo isso vai ser uma somatória que vai trazer as linguagens que são mais próximas para eles, que são mais fortes. Então nós temos a questão de dança, a gente vai ter a questão de grafite, a gente vai ter uma arte que agora não está mais dentro das galerias e museus, mas ela começa a ser feita nos muros, nos metrôs, nas casas, nas ruas. Então agora o pessoal começa a ver mensagens transmitidas através dessas manifestações artísticas e mensagens falando do seu meio social, do que eles estão vivenciando lá na periferia, diferente daquela arte europeia que só mostrava o status social. Agora não, agora está mostrando desigualdade social. Essa manifestação causou estranhamento e repulsa, principalmente de quem produzia e consumia arte tradicional. Foi visto com preconceito e não era considerado arte. Porém, por ter nascido no berço de uma comunidade social muito populosa, ela rompeu essas barreiras. Agora, pessoal, nós temos uma Nova York que tem uma parte central que tem as elites. Essas elites, elas frequentam vernissagem, que são exposições, frequentam os museus, comercializam arte, vendem arte, compram arte, e a arte ela tem naquele cunho europeu. Só que daqui acontece, na periferia também está tendo manifestações artísticas. Só que essa manifestação artística, ela começou a crescer, que agora as elites começaram a ouvir falar dessas manifestações artísticas. Inclusive o grafite começa a adentrar nas primeiras galerias. Então começa a ter um acesso a essas pessoas que estão produzindo na rua, a essas galerias. Então com isso, as elites que tinham aquela repulsa, elas acabam gradativamente vendo que elas não podem vencer mais isso, e elas começam devagarzinho a aceitar. Então o que acontece? A arte dentro de uma Nova York, ela começa a aceitar que o tradicional é importante, continua sendo vendável, continua movimentando a economia da arte, mas essa arte nova, que é uma arte social, ela tem que começar a ser criada os espaços. E esses espaços começam a ser trazidos dentro das galerias e começa a ter consumo dessas artes. Então o pessoal começa a ver que, como a gente não pode vencer, então por que não participar e por que não divulgar? Então com isso, aquelas camadas menos favorecidas começam a ter espaço e a expressão começa a ter corpo e começa a apresentar em toda Nova York e consequentemente em todos os Estados Unidos. Então isso, a arte de rua, que ela era suplantada, era preconceituosa, era uma coisa que tinha esse preconceito contra ela começa a tomar seu espaço, firmar seu espaço e se firmar como, acima de tudo, com uma linguagem física e uma linguagem expressa e uma linguagem que agora tem um espaço no meio cultural e se torna uma forma de arte também como a tradicional. Certo, pessoal? Agora, só firmando esse conteúdo que a gente acabou de ver, vamos fazer uma perguntinha rápida? Após a Segunda Guerra Mundial, qual país após a Segunda Guerra Mundial se tornou referência da liberdade artística urbana? Acabei de falar, teve um país que abriu suas fronteiras e nessas fronteiras abertas várias pessoas de várias nações vieram para lá, trouxeram seu contexto cultural, fizeram uma mescla com o contexto cultural desse país e produziram sua própria linguagem artística. Que país foi esse? Respondem para mim com suas palavras, eu estou aguardando vocês. Até daqui a pouquinho.
Responderam lá, pessoal? Beleza, vamos lá. Então, pessoal, o que a gente conheceu no dia de hoje? Nós pudemos conhecer um pouco sobre a diferença da arte tradicional consolidada, com suas regras e a liberdade, da arte urbana, dentro do seu contexto relacionado à sua visão e cultura livre. Ou seja, nós vimos uma arte tradicional, que ela tem várias regras: luz, sombra, reflexo, esfumato, perspectiva, regras rígidas que são seguidas há centenas de anos. E nós vemos do outro lado uma arte, vamos colocar urbana, uma arte que ela está totalmente livre de regras, ela faz conforme ela achar melhor, mas a única coisa que une essa arte agora urbana é exatamente sobre a forma de mensagem social, sobre o que está acontecendo na grande cidade, sobre aquelas camadas que são negligenciadas, sobre os problemas de violência, sobre o problema de racismo, o problema que está dentro de uma grande cidade. Então isso vai ser discutido nessa arte e nós vamos ver que teve uma grande diferença, mas vai ter uma aceitação como linguagem. Duas linguagens, uma com regras, a outra com regras mais soltas, mas mais preocupada com a motivação social, a motivação da expressão, e essas duas são aceitas, consolidadas e tem um espaço agora livre dentro do mundo. Certo, pessoal? Espero que essa aula tenha sido bastante proveitosa e nos encontramos numa próxima oportunidade. Até! Tchau, tchau!